Vamos abrir a palavra de Deus nesse instante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 5. Vai ser uma meditação mais rápida, né? O nosso culto é de aproximadamente uma hora e pouquinho só, para quem está nos assistindo não se cansar e não mudar de lugar, né? Não passar para outras coisas. Então é uma hora só de culto, para que não canse aqueles que estão nos assistindo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. E o versículo de número 12 do capítulo 3 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi essa. A gente, durante esses dias que nós estamos vivendo aí, eu tenho procurado não dar muita ênfase a esse negócio aí, mas durante essa trajetória que nós estamos vivendo hoje, durante esse momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos dito que nós temos vivido o tempo do fim, conforme Mateus 24 e conforme Lucas capítulo 21. Nós estamos vivendo o período que antecede a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo em um período que antecede o arrebatamento da igreja. Isso é fato, nós não podemos negar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. De uma hora para outra nós estaremos ouvindo a trombeta tocar e Jesus voltando para arrebatar a sua igreja. Mateus 24 e Lucas 21 estão quase que tudo se cumprindo, ou tudo quase cumprido nessas profecias. Terremotos, fomes, falsos cristos, muita gente morrendo de fome, sinais no céu, sinal na terra, coisas espantosas, o amor de muitos se esfriando, não é? Muitas pessoas se apostatando da fé, muitas pessoas abandonando a fé. Então são sinais evidentes da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então nós não temos nenhuma dúvida disso, que Jesus está voltando. Esses são os acontecimentos externos, estão acontecendo lá fora, os terremotos, maremotos, tsunamis, sinais no céu, sinal na terra, muita gente morrendo de fome, guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas aí acontecendo, que antecedem, que vêm antes da volta de Jesus para buscar a sua igreja. E a Bíblia Sagrada também fala das pestes. A outra tradução da Bíblia fala epidemias,
E é justamente o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mais uma epidemia, além das outras que já passaram e assustaram muita gente. Eu já disse estes dias atrás aqui, a epidemia do ebola, que abalou o mundo inteiro. A epidemia da dengue, que continua matando muita gente, ainda nos dias de hoje. A epidemia do H1N1, que continua matando muita gente, ainda hoje. Aí nós vemos a zika, zikungunya e tantas outras coisas aí, são chamadas na Bíblia de epidemias, são chamadas na Bíblia de pestilências, mas a Bíblia Sagrada diz que ainda não é o fim. A Bíblia Sagrada só diz assim: não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas, como eu estava dizendo, são coisas externas que estão acontecendo lá fora, mas existem acontecimentos do fim que estão acontecendo dentro das igrejas. Se você prestou atenção na leitura que nós acabamos de fazer, aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, olha o que diz o capítulo 3 e o versículo 1 do texto que nós acabamos de ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, então está falando do final dos tempos também, está falando dos últimos dias também da igreja na face da terra. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí Paulo continua falando a Timóteo: pois os homens serão egoístas. E aí Paulo continua: egoístas, traidores, amantes de si mesmo, né? Homens sem amor, implacáveis, desafeiçoados, caluniadores, né? Implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e assim por diante. Então, irmãos, são acontecimentos do fim também. E quando eu estava estudando essa palavra aqui, eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando Paulo escreve a Timóteo esse texto, ele não está se referindo a pessoas que estão lá fora, mas ele está se referindo a pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem piedosas, pessoas que têm apenas a aparência de piedade, mas de piedade não tem nada. Pessoas que estão dentro das igrejas. Alguém poderia dizer assim: mas pastor, dentro das igrejas? Dentro das igrejas, aqui entre nós, dentro da igreja, exatamente dentro da igreja. Dentro da igreja, homens que resistem à verdade, homens que são de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé e assim por diante, pessoas que vivem uma vida piedosa apenas de aparência na presença do Senhor. E isso é acontecimento do fim. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. O amor de muita gente vai se esfriar no final dos tempos. E é justamente isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. É justamente isso que nós estamos vendo no tempo que se chama agora. É justamente isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Pessoas que têm aparência de piedade, mas de piedade não tem nada. Pessoas que têm apenas aparência de cristãos, mas de cristãos não tem nada. Pessoas que jamais
viveram uma vida piedosa, uma vida abençoada na presença de Deus. Homens perversos, impostores, a Bíblia Sagrada diz que eles vão de mal a pior. É isso que diz a Bíblia. De uma forma assim bem rápida e de uma forma assim bem resumida, vamos falar sobre esses homens bem rapidamente, porque se a gente for falar meia hora sobre cada um, a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas vamos falar bem rápido. Pois os homens serão, nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens serão egoístas. O que significa a palavra egoísta? Significa pessoas que só pensam em si próprias, pessoas que só pensam em si mesmas, em detrimento aos outros. Pessoas que dizem mais ou menos assim: o que importa sou eu, os outros que se danem. É mais ou menos aquilo que a gente viu na televisão esses dias. As pessoas lotando carrinho, 3, 4 carrinhos de compra e indo embora, esvaziando o supermercado, pensando em si próprias, não pensando no outro que também vai precisar de um pacotinho de arroz, não pensando no outro que vai precisar também de um pacotinho de feijão. Os mercados, eles precisaram escrever nas gôndolas apenas 3 itens por cliente, apenas 2 itens por cliente. Por quê? Porque tinha gente que estava fazendo isso, pensando em si próprias e não pensando nos outros. E a Bíblia Sagrada diz que existem pessoas assim dentro das igrejas, pessoas egoístas, que não pensam nos outros, não pensam no seu irmão, não pensam na sua irmã, não pensam na pessoa que está do seu lado. Pessoas egoístas apareceriam ou aparecerão no tempo do fim. O apóstolo Paulo continua dizendo: pessoas avarentas, dentro da igreja, pessoas avarentas, no meio do povo de Deus, pessoas avarentas. Irmãos, o que é a pessoa avarenta? É aquela pessoa que só pensa em acumular dinheiro. É dinheiro, 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 e acumular dinheiro, e juntar dinheiro, e ter dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. A pessoa não pensa em Deus, não pensa na sua vida espiritual, não pensa em ter um compromisso sério com Deus, só vive correndo atrás do dinheiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No final dos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, primeiro, egoístas, pensando em si mesmo. Segundo, os homens serão avarentos, pessoas que só pensam no dinheiro. Irmãos, e o que me assustou aqui, quando eu estava estudando essa mensagem, é que eu aprendi que está falando de cristãos, não está falando de gente que está fora da igreja, não. Irmãos, o texto está falando de cristãos avarentos, apego sórdido ao dinheiro para acumular, pessoas que só pensam no dinheiro, 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 e sendo que não é isso que nos vai levar para o céu. O que nos vai levar para o céu é uma vida de santidade na presença do Senhor. Outra coisa interessante que Paulo fala aqui: jactanciosos ou presunçosos. A outra tradução fala jactanciosos, a minha tradução aqui fala presunçosos. Pessoas presunçosas. O que é a pessoa presunçosa? É aquele que confia em si, é aquele que confia excessivamente em si. Pessoas arrogantes, pessoa presunçosa, ela pensa só nela, ela olha só nela, em detrimento às outras pessoas, ela menospreza os outros que estão ao seu lado.
ela se compara às outras como sendo melhor do que as outras. É uma característica terrível de pessoas que viverão dentro da igreja nos últimos tempos. Pessoas se achando muitas vezes o melhor, pessoas muitas vezes se achando a cereja do bolo, pessoas muitas vezes se achando o último golinho da Coca-Cola. São os presunçosos, confiam em si e não são humildes, não são modestos, mas são excessivamente arrogantes, desprezíveis, não considerando as outras pessoas que estão ao seu redor. São os presunçosos. É pecado diante de Deus, é sinal dos últimos tempos. A Bíblia continua dizendo soberbos, pessoas soberbas. Irmãos, o que é a soberba? Irmãos, o soberbo, ele exige sempre o melhor lugar. O soberbo, ele exige muitas vezes o melhor tratamento. O soberbo, ele exige muitas vezes a melhor companhia. Ele não quer nem saber, ele quer para ele o melhor. A soberba fez ele agir dessa maneira. Não, eu mereço o melhor lugar, não quero nem saber. Eu mereço o melhor tratamento, não quero nem saber. Eu mereço a melhor companhia, não quero nem saber. Irmãos, é a soberba. E Paulo diz aqui para Timóteo: nos últimos tempos existirão homens soberbos, que quererão a atenção somente para si, atrairão a atenção somente para si, homens soberbos. Mas vamos continuar, porque o nosso tempo é curto. Haverão homens blasfemos. Olha, Timóteo, sabe porém isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E olha, Timóteo, haverão homens blasfemos. Homens blasfemos. A outra tradução diz blasfemadores. Irmãos, o que são os blasfemos? São aqueles que mentem, são caluniadores, difamadores, homens difamadores, homens caluniadores, homens dissimulados ou dissimuladores, homens blasfemos, que enchem a sua boca de violência. Lá em Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 31, diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim: que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa é uma pessoa blasfema, é uma pessoa rude na maneira de falar, é um caluniador, difamador, blasfemador, ele está fazendo isso porque o seu coração está cheio dessas coisas. O seu coração não está cheio de Deus, não está cheio das coisas de Deus. Essa é a grande realidade. Mas vamos continuar, o horário não nos espera. Paulo ainda continua dizendo a Timóteo: sabe porém isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Haverão também, Timóteo, homens desobedientes aos pais, dentro da igreja, não é lá fora, dentro da igreja, homens desobedientes aos pais. A Bíblia, porém, ela nos ensina ao contrário, ela nos ensina a honrar os nossos pais. Na verdade não é bem um ensinamento, é uma ordem de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra ao teu pai e à tua mãe,
honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma palavra de ordem. E Paulo, quando ele fala aqui a Timóteo, ele fala com toda a propriedade, que além de homens blasfemos, que além de homens soberbos, que além de homens egoístas, avarentos, existirão também homens desobedientes a pais e mães. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, cuidado com essas pessoas, dê uma atenção especial para essas pessoas, olha direitinho para essas pessoas. E a palavra de Deus declara que desobedecer os nossos pais é uma clara evidência de que nós não entendemos nada da vontade de Deus. Apesar de estarmos dentro da igreja, nós ainda não conseguimos entender o que é uma vida de santidade e o que é uma vida piedosa na presença de Deus. Mas vamos continuar. A outra característica dos homens dos últimos tempos é a ingratidão. Homens ingratos, versículo de número 2. Homens ingratos. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, e nós estávamos falando justamente sobre isso. A pior coisa que existe é a ingratidão. É a pessoa ser ingrata diante de tudo aquilo que ela recebe, diante de tudo aquilo que ela consegue. A pior coisa que existe é a ingratidão. Irmãos, a gratidão é o sentimento de lembrança e agradecimento por algo realizado em relação àquele que realizou esse ato. A ingratidão é a falta dessa gratidão. E a Bíblia Sagrada nos ensina que nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Pelo alimento, pelo ar, pela saúde, pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela sua graça, né, revelada a cada um de nós, pelo dia que nós estamos vivendo, pela saúde que Ele está nos dando, pelo alimento que Ele está colocando na nossa mesa. Irmãos, sentimento de gratidão. Irmãos, gratidão é o agradecimento, é o reconhecimento por alguém ter feito alguma coisa por nós. Quantas vezes, né, as pessoas se esquecem muito fácil daquilo que o outro fez por ele, né? A pessoa faz um bem, a pessoa ajuda, a pessoa estende a mão, mas só que dali a pouquinho a pessoa já se esqueceu de tudo aquilo, né? É bíblico isso. Nos últimos tempos haverão homens ingratos. Eles não se lembram, eles não conhecem ou não reconhecem aquilo que o Senhor realizou. É a ingratidão. Homens ingratos, homens profanos, são aqueles que vivem suas vidas despreocupadamente em seus delitos e pecados diariamente. Paulo está dizendo para Timóteo aqui que haverão homens profanos. São aqueles que não dão bola para uma vida de santidade na presença de Deus. Os profanos são aqueles que, embora saibam que precisam se santificar, não se santificam. São aqueles que, embora saibam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e só subirão aqueles comprometidos com Ele, mesmo assim continuam vivendo no pecado. São os profanos, que a Bíblia Sagrada nos chama aqui de irreverentes. A outra tradução fala profanos. Sabe, conhece a verdade, mas não anda na verdade.
sabe o que é certo e errado, mas não faz aquilo que é certo diante de Deus, são os profanos. Continuando, os homens sem afeto natural. Aqui quase que não precisa nem explicar direito, né? O que é uma pessoa sem afeto natural? É aquele que não tem afeto pelas pessoas, é insensível diante das pessoas que estão ao seu redor, é insensível diante daqueles que estão perto de si. E nós vemos na Bíblia muitos exemplos assim, que nós não podemos amar apenas de palavra, nós não podemos amar apenas de língua, mas nós precisamos amar as pessoas de verdade. Nos últimos tempos haverão homens sem afeto natural, homens desumanos, homens insensíveis, mas nós, como servos de Deus, devemos agir de forma diferente. Amar as pessoas que estão do nosso lado, reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, não é? Valorizar as pessoas que estão do nosso lado, é bíblico, está na palavra de Deus. Homens irreconciliáveis. Quem são os irreconciliáveis? São aqueles que não querem se reconciliar, acham que estão certos e acabou, não precisa pedir perdão para ninguém. Irreconciliáveis, implacáveis nas suas decisões, não é? A característica dos irreconciliáveis é que eles não têm o fruto do Espírito, que é o amor. Eles não se reconciliam com ninguém, mesmo que haja necessidade. Eles são implacáveis e não se tornam atrás em suas decisões. A Bíblia Sagrada diz que são aqueles que, caso tenha desavença com alguém, ele não consegue perdoar ou aceitar o pedido de perdão. São os irreconciliáveis. Eles são contra a reconciliação. Preferem viver em discussão, preferem viver da forma que estão, do que pedir perdão, ou do que aceitar o perdão da pessoa que está do seu lado. Caluniadores. Os caluniadores são aqueles que gostam de confusão, gostam de bate-boca, gostam de complicações. São os caluniadores. Incontinentes são aqueles aquele que está relacionado à falta de moral. Incontinentes, né? Essas pessoas normalmente não têm o menor recato e não se preocupam em colocar em prática o seu desejo carnal, o seu desejo sórdido. São pessoas incontinentes, né? Pessoas que não estão dispostas a mudar de vida. Pessoas cruéis. O sentido aqui é de pessoa selvagem, pessoa feroz, pessoa que gosta de fazer o outro sofrer. Cruéis, não amolece o coração de jeito nenhum em ver uma pessoa sofrendo, né? Uma pessoa necessitada, mesmo assim continua com o coração cruel. E a Bíblia, irmãos, ela continua aqui, ela fala de muito mais coisas. Se eu vou continuar falando aqui, eu vou embora, né? Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou mais amigo do pecado do que amigo de Deus, e assim por diante. Paulo, ele exorta Timóteo dizendo assim: estes homens estarão dentro das igrejas na época do fim. Essas serão algumas das características daquele que estarão dentro das igrejas na época do fim. Sabe, porém, isto, Timóteo: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis.